A última batalha começou. Os irmãos que querem fazer uma pergunta, por favor, escrevam, anotem num papel e peçam ao irmão Manu. O irmão Manu vai fazer chegar à mesa. E dentro daquilo que é a organização, não vai ser permitido alguém fazer pergunta fora desse sistema. Estamos, né, irmãos? Nós queremos fazer uma dinâmica diferente do programa. Bom, não sei se as perguntas já estão feitas. Já sim. Bom, recebemos aqui as perguntas. Queria ler primeiramente a primeira pergunta. Diz assim: o que é a verdadeira educação na prática? Não é? Falou-se muito daquilo que é verdadeira educação. O irmão, digamos que, bom, parece ser caligrafia de uma irmã, não é? A irmã quer saber, na sua realidade, o que é a verdadeira educação na prática, irmão Jacinto. Por favor. Ok. Então, irmão Cláudio. Ok. Segundo as abordagens que se fez aqui... Sim, segundo as abordagens que se fez aqui, tanto a minha quanto do irmão Enoque, sobre a verdadeira educação, creio que o último tópico que se abordou aqui pelo irmão Enoque foi muito enfático a responder a respeito sobre a verdadeira educação. É um princípio elementar e básico que faz com que o ser humano que perdeu a imagem e semelhança de Deus face ao pecado de Adão, né, face ao pecado, a entrada do pecado no mundo, né, volte, né, em harmonia com o seu Criador. Deus usa elementos, e esses elementos nós sabemos bem que são elementos legais, como o caso da justificação e da santificação, para fazer com que o ser humano entre em harmonia com o seu Criador, tanto nos aspectos básicos do corpo, da mente e nos aspectos espirituais. É fazer com que o homem se torne um com o seu Deus. Irmão Jacinto, rapidamente deseja acrescentar no ponto? Ok. Bom, ao irmão ou à irmã que fez a pergunta, esperemos que esteja satisfeito. Temos aqui uma outra pergunta. Diz o seguinte: se para irmos a uma faculdade, temos que nos converter ou temos que ser convertido? Se o pessoal não estiver convertido e a idade fica avançada, não é? E tem a oportunidade de fazer o mesmo curso, deve rejeitar ou deve evitar? A segunda questão é: qual é o curso que devemos evitar na faculdade, não é? Se porventura devemos ou podemos fazer faculdade ou não. Quais são os cursos que devemos evitar na faculdade? Gostaria de começar mesmo com a primeira pergunta. Não sei se o irmão Jacinto deseja responder, ok? Ok. Quanto ao primeiro princípio, não é? Primeiro, eu gostaria de dizer aos irmãos que nem todos foram chamados para fazer faculdade. Nem todos foram chamados para fazer universidade, porque às vezes pega-se na nota que a irmã White deu e interpreta-se de forma diferente. Vamos entender algo. Eu vou ler aqui algumas citações, não é? E uma delas é bem conhecida. A primeira vou ler do Grande Conflito, página 70, a respeito dos valdenses. Diz assim: de suas escolas nas montanhas, alguns dos jovens foram enviados a instituições de ensino nas cidades da França ou Itália, onde havia campo mais vasto para o estudo, pensamento e observação do que nos Alpes nativos. Então, alguns dos valdenses saíram das montanhas e foram fazer faculdade na França e na Itália. Com que objetivo esses jovens saíram das montanhas e enviados para ir fazerem faculdade lá?
A serva responde: ganhavam-se conversos a verdadeira fé nessas instituições de ensino e frequentemente se encontravam seus princípios a penetrar na escola toda. O Espírito de Cristo é o Espírito missionário. O primeiro impulso do coração regenerado é levar aos outros também ao Salvador. Tal foi o espírito dos cristãos valdenses. Então, a primeira questão que eu faço é: os valdenses iam para as faculdades da França e Itália com que objetivo? O objetivo era o objetivo evangelístico. Leiam só, da página 70 em diante, vão compreender que ele até usavam métodos que chegavam, eles não se dirigiam para qualquer pessoa, porque se eles fossem apanhados com pequenos fragmentos das escrituras, correriam o risco de perderem as suas vidas. Então, os valdenses usavam métodos corretos, passavam os princípios da palavra de Deus, e Hermógenes disse que quando se assustava, toda a universidade havia sido influenciado com a palavra de quem? Com a palavra de Deus. Agora, irmãos, vamos no texto que tem sido muito usado para defender, não é, a frequência totalitária às universidades de todo o mundo. Diz assim, e o texto é bem claro: os que têm o Espírito de Deus, estando plenamente imbuídos da verdade, os que têm Espírito De Deus. estão plenamente imbuídos com a verdade, devem ser animados a ingressar em faculdades e viver a verdade como Daniel e Paulo fizeram. Cada um deve procurar ver qual é a melhor maneira de introduzir a verdade na escola, para que a luz possa difundir-se. Ontem tem o meu amigo que estava a fazer sociologia e ele estava a correr um risco de deixar muitas cadeiras. E ele fez uma oração, disse: Senhor, se eu não deixar cadeiras, vou ofertar grande conflito a todos os membros da direção da faculdade. E ele estudou, não deixou cadeira. E foi orar ao Senhor. Fiz uma oração equívoca, mas me perdoa e muito obrigado porque não deixei cadeira. Então, eu gostaria de pegar essa experiência de dizer que a ideia ou o princípio de ir para a universidade com o propósito de pregar a palavra é um dom, é um ministério, é um chamado, assim como o ministério do lar, assim como coautor, assim como médico missionário, o ministério de sair e pregar a verdade. As universidades também é um chamado. E todo mundo foi chamado para isso? Não, irmãos. E veja o que ela diz. Veja o que a Hermógenes disse. Disse que esses que têm desejo e anelo pela verdade têm que ser motivados. Mas veja conforme ela conclui. Mas eu quase que não ouso apresentar este método de trabalho. Por quê? Pois há o perigo de os que não têm ligação com Deus se coloquem nessas escolas e, em vez de corrigir o erro e difundir a luz, eles mesmos sejam desencaminhados. Mas essa obra, qual obra? De ingressar à faculdade para espalhar a verdade, precisa ser realizada e será efetuada pelos que são guiados e ensinados por Deus. Então, irmãos, é um chamado, a pessoa deve orar. Eu conheci os princípios da verdadeira educação quando eu já estava dentro da universidade, não é desculpa. Mas não cheguei de terminar. Eu entrei, conheci os princípios e fui lutando com Deus. Não é? Fui lutando com Deus e procurava expandir a verdade dentro da universidade, mas a visão de adventista que eu tinha, vegetarianismo e não só, bania-me de entrar em contato com muita gente, porque muitos pensavam que ao falar com eles ou passar os princípios da minha religião, automaticamente ele vai deixar de comer frango e quê? E peixe. Isso era uma semi-barreira. No entanto, eu procurava fazer o trabalho dentro dos meus colegas. Inclusive, já cheguei de coautar bíblias, já cheguei de coautar livros para alguns que foram meus colegas. Então, queridos irmãos, é ministério. Não é ver, poxa, a idade está avançada, não ingressei. Não, isso não é fator suficiente.
deve ser um chamado e a pessoa deve trabalhar diligentemente para esse chamado. Bom, queremos realçar, irmãos, que estamos ainda abertos a receber perguntas. O tema da verdadeira educação é um tema muito complexo. Se falou muito de manhã na escola sabatina, no culto solene, e pela tarde. Creio que os irmãos têm dúvidas. Por favor, não hesitem em escrever a sua dúvida para que possa ser respondida. Não vamos sair daqui com as nossas dúvidas. Por favor, irmãos, ainda estamos abertos para receber as perguntas. Bom, está feita a primeira resposta. Tem outra pergunta, não é? Quais cursos deve se evitar dentro da faculdade, visto que é um chamado, não é? Não é uma imposição, ou seja, não é uma imposição de que não devemos ou que ninguém deve frequentar a faculdade, e foi-se explanado aqui muito bem. Agora, quais cursos não devemos, os cristãos não devem fazer na faculdade, não é? Visto que, tendo em conta a evolução da faculdade, não é? Tem muitos cursos aí que estão surgindo. Quais cursos não devemos fazer, segundo a luz da Bíblia do Espírito de Profecia? Irmão Kiala. Creio eu que essa é uma questão muito particular. É uma questão muito particular a princípio, porque responder a essa questão vai nos levar a outros campos, como no caso. Nós sabemos muito bem que Ellen White, ela faz ênfase de certos ramos de formação, onde ela, pelo menos, dá ênfase de que esses ramos de formação são proibidos, né, são proibidos para estudo. Mas quando nós vamos fazer uma aplicação daquele ramo de formação, como ela disse, a questão da psicologia e outros ramos, nós vamos entender que a psicologia que ela estava a dizer não é conforme se entende em tempos atuais. Então, falando diretamente que existe um curso que é esse não, aquele não, creio que é um bocadinho complexo a resposta. Mas, irmãos, vamos imaginar o seguinte. Para quem estuda filosofia, vou dar um exemplo. Não estou a falar que a filosofia em si é má. Eu fui professor de filosofia durante muito tempo. Mas para quem estuda filosofia, vamos imaginar que você vai ingressar para a universidade para fazer um curso de filosofia. E você vai estudar dentro da filosofia, até há um ramo da filosofia que chama-se... esqueço o nome. É metafísica. É metafísica. Sim, mas essa metafísica ela não está abordada praticamente no lado da física, mas é na filosofia avançada. E você vai estudar aquilo, e aquilo envolve, às vezes, conceitos de espiritismo. E você, estudando esses conceitos na universidade, conceitos ligados ao espiritismo, creio eu que não te ajudará nada no processo da vida cristã, no processo da vida espiritual. Então, pelo menos, como meu ponto de vista pessoal, por isso que eu não estou a abrir aqui nenhuma citação de Ellen White, nem muito menos a Bíblia Sagrada, apenas aconselho a todas as pessoas a evitarem um curso que vai te apontar diretamente a coisas que a Bíblia realmente chama a atenção, como coisas negativas, que podem te levar até a extremos de perdição. Então, existem mesmo certas ciências, eu me refiro à filosofia porque é um ramo que eu, por muito tempo, dei aula de filosofia, e esse ramo da filosofia é um ramo que leva a esses campos, e dentro da filosofia também, quanto à questão do idealismo e do racionalismo, leva a campos de ateísmo. Então, aconselho as pessoas, principalmente pessoas que talvez não tenham uma evidência tão forte do conhecimento da palavra de Deus, a fazer esse tipo de formação. Porque eu creio que pode, mais cedo ou mais tarde, se desviar do foco e da fé cristã. Eu tenho um exemplo de um amigo no meu bairro. Ele também foi adventista, mas infelizmente já não é mais. Ele entrou na faculdade de letras e fez na altura... Entramos no mesmo tempo na universidade, eu estudei na faculdade de economia, ele estudou na faculdade de letra, ele fez o curso de filosofia e no segundo ano se tornou ateu. Ele me deu um livro, uma sebenta grande, que falava a respeito do racionalismo platônico, e eu li aquele livro durante um tempinho, irmãos. Eu vou ser sincero com vocês, é aconselho que ele não é de falar de que não se lê todos os tipos de livros. Sim. Se você lê aquele livro, irmão, você vai ter tendência de duvidar da essência de Deus, você vai pensar que Deus é quem criou todo o mal, todo o sofrimento do mundo, Deus é quem fez, Deus é quem estruturou, é quem arquitetou, e é perigoso. Então, existem certos cursos, eu me cinjo à filosofia, por ser um curso que é necessário que você tenha mesmo fibra para você continuar. Por isso é que a Bíblia Sagrada é clara a dizer sobre a questão. Eu vou ler um trecho aqui no livro de Mateus capítulo 5,
quando aborda a respeito do... Eu vou ler o versículo 13 e 14, falando do sal da terra e da luz do mundo. Vou fazer uma correlação a respeito a essa pergunta. O texto diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E depois o versículo 14 enfatiza, dizendo: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Tipo, nesses cursos de filosofia, você estudando ali metafísica e outros ramos de filosofia, ali, irmãos, tem a tendência de você que é sal da terra ser insípido, porque os ensinos que normalmente se dá aí tem mais a tendência desvirtuosa do que uma tendência edificante. E aqui, irmãos, faz uma cena básica de que o homem em si, o cristão em si, tem a tendência de salgar, não tem a tendência de perder o sabor. E quando você vai nesse curso, irmão, você terá mais tendência de perder o sabor do que você salgar os outros, porque tanto os professores, tanto o departamento em si, a maioria das pessoas que tendem a fazer esse curso tem uma tendência mais ateísta do que uma outra tendência. Então eu desaconselho, nos tempos atuais, um cristão a fazer um curso de filosofia. Essa é uma opinião pessoal, não é uma norma para você, mas é uma opinião pessoal, face àquilo que eu tenho visto de certos amigos, que atualmente alguns se tornaram africanistas e já não creem mais em Deus, e outros irmãos desviaram-se mesmo assim e se tornaram ateus. Bom, queremos seguir com o momento de perguntas. A irmã faz propriamente um questionamento. Ela diz o seguinte: na escola o estilo educacional não é grego, onde o aluno é o centro, e na escola educacional judaico, Cristo é o centro e o objetivo é o aluno abnegar das suas vontades e abater-se a glória do aluno até o pó. Uma vez que a formação de caráter começa enquanto criança, ainda que os pais não tenham tempo para educar seus filhos, o melhor seria os pais sacrificarem o seu tempo para a educação dos filhos. Ou em vez, não é? Ou enviar, obrigado, as crianças nas escolas seculares. Bom, é uma pergunta que a irmã fez, não é? Mas só queria reiterar que a formação do caráter de uma criança, de uma pessoa, não começa enquanto criança. A formação de caráter de alguém começa a partir do momento em que a mãe, não é, digamos que ela começa a se formar dentro do útero. Por isso é que a serva do Senhor fala muito de consultas pré-natais, não é, da necessidade da mãe a se abster-se de certas coisas, não é, para não ter informação, ou seja, para não passar certos erros, não é, no filho. Assim, irmão Enoque, acho que o irmão Neco que fez essa abordagem, então acho que a pergunta seria dirigida mesmo no irmão. Certo. Bem, o ideal seria mesmo sacrificar tempo, não é? E os próprios pais educarem os filhos. Eu, por exemplo, quando fui para o Ambo, depois de estar na aldeia do Bailundo, me deparei com os irmãos que ainda não foram para o campo, ainda estão na aldeia. Mas os irmãos vivem o princípio da verdadeira educação. Agora, para não terem que mandar os filhos para Roma, e os irmãos também são missionários, e eles estão sempre a sair, a darem programas, palestras e não só. E para os filhos também não serem deixados assim à mercê, o que é que eles fizeram? Criaram uma explicação da verdadeira educação, onde a Bíblia é o fundamento principal, separaram as idades de cada... As crianças que estão mesmo na idade escolar. E professores convertidos e prepararam materiais e os meninos aprendem. E se você se deparar com essas crianças, não é? São inteligentes, sabem ler, sabem interpretar um texto bíblico e muita coisa mais. Então, eu ao dizer que é preferível, não estava a querer dizer que do nada teremos que pegar os nossos filhos e mandá-los para a escola.
Eu disse, se o pai não é alguém ausente e não tem tempo para o filho, então é melhor que este filho vá para uma escola secular e se ocupe com as matérias de lá do que ser deixado à mercê sem fazer nada, porque mente desocupada é oficina do diabo. Quer dizer, este é o meio termo que se arranjou, não é o ideal. O ideal de Deus não é esse. O ideal é que a mãe e o pai, como instrutor, procurem ensinar os seus filhos nos princípios da verdade. Não é isso? Agora, se o pai e a mãe não têm esses princípios para com o filho, mas não temos que implementar a verdadeira educação, você não vai para a escola. Eu acho que estariam cometendo duplos erros. A criança torna-se letrada e, como se não bastasse, ela vai ser conhecedora de muitos vícios, porque a mente dela não é ocupada com coisa nenhuma. Então, é também uma opinião pessoal, não é? Por isso é que eu não abri nenhum texto profético, nem bíblico. Foi uma ideia que eu dei quanto àqueles pais que são ocupados e não têm tempo suficiente para poder educar os seus filhos. Bom, ultimamente não, olha, dada a questão, ou tendo em conta que a verdade presente cá em Angola, acho que entrou, entrou de uma maneira que meio que brusca e concernente à verdadeira educação, a reforma de saúde, e nós, analisando a história, não é? Vivemos um tempo de muito extremo quanto a esses dois pontos. Tem surgido uma falácia, assim podemos dizer, no seio leigo, com relação a pessoas que trabalham no Estado, não é? Ou tal dito sistema. Bom, irmão Enoque, é pecado, é errado um membro, não é? Alguém frequentar ou trabalhar no Estado, afinal de contas? Se é pecado, qual é o erro? Porque normalmente as alegações têm sido porque, não é? Trabalhar no sistema é o mesmo que trabalhar para Roma, não é? E se não podemos frequentar as escolas de Roma, então também não podemos trabalhar para Roma, até certo ponto tão certo, não é? Mas, afinal de contas, é pecado ou não trabalhar no sistema? Podemos ou não trabalhar no sistema, ou seja, no Estado? Ok. Sim. Não. Irmão Ernesto. Não. Mas seria bom ele intervir, não? Melhor não. Quer fazer uma pergunta? Quer fazer uma abordagem? Há a questão. Ainda a questão. Tá bom. Primeira coisa. Vamos ler a definição de pecado, não é? Ok. O que é pecado? Para podermos saber se é pecado ou não, temos que saber o que é pecado, não é isso? Ok. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Aqui diz assim: qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A irmã comenta dizendo, o que é o pecado? Ela fala assim, a única definição de pecado é que ele é a transgressão da lei. A única. Então, esse é o princípio. O pecado é a transgressão da lei. Esse é o princípio fundamental. Agora, quando se fala de trabalhar no sistema, eu gosto de trazer um exemplo que eu acho ser muito útil. Porque, muitas das vezes, o importante não é o local, mas o ideal de Deus para com cada pessoa. Vejamos, irmãos. Eu dou exemplo de José e Moisés. Moisés nasceu onde? Onde é que Moisés nasceu? Moisés nasceu no Egito. Moisés cresceu no Egito. Moisés nasceu no Egito, irmão. Moisés nasceu no Egito, não? Sim. Nasceu no Egito. Moisés nasceu no Egito. Moisés cresceu no Egito. E cresceu onde? No palácio de quem? De Faraó. E Moisés tinha tudo para ser um futuro governante de onde? Do Egito, não tinha?
Moisés tinha tudo para ser um futuro governante do Egito, inclusive foi preparado para isso. Mas era vontade de Deus, ou era propósito de Deus, ou Deus permitiu que Moisés exercesse esse ofício? Deus permitiu? Não. Deus queria que Moisés libertasse o seu povo. Embora as condições, fisicamente falando, o capacitavam para estar lá no Egito, ser uma influência, libertar o povo, sei lá, e de uma forma mais pacífica. Esse não era o propósito de Deus. Deus queria libertar o povo de tal forma que o homem visse que não foi a sua força, nem o seu braço. Por isso é que quando Moisés mata o egípcio, Deus viu, não, esse homem ainda não está preparado. Lhe levou de novo no deserto. Teve que prepará-lo para ele entender como é que ele queria que a libertação deveria ser feita. E daí, com braço forte, Deus tira Israel do Egito para a terra de Canaã. Contraste de José. José nasceu em Canaã, cresceu em Canaã e foi governador de onde? Deus permitiu ou não permitiu? Permitiu. Agora a pergunta é, por que Deus não permite a Moisés, mas permite a José? Aí nós encontramos os motivos, os objetivos. Deus é soberano. E na sua soberania, Ele quem decide as coisas. Ele quem elege. A José lhe foi permitido porque não era propósito, nem desejo de José querer ser governante. Mas, nos propósitos divinos, Deus o fez governante e por intermédio de José, a sua família foi salvo da seca ou da fome. Então, irmãos, existem coisas que Deus nega a uns, mas permite aos outros. Agora, o que nós não podemos dizer é julgar os propósitos do coração. Provérbios capítulo 16, versículo 2. Só Deus pode julgar os propósitos de onde? Do coração. Então, pecado é transgressão da lei. Se o irmão trabalha no Estado, se o irmão trabalha no sistema, seria um erro de nossa parte considerar esse ato como pecado. Devemos compreender o propósito, não é, de Deus na vida desse indivíduo. Alguns cometem pecado por trabalhar no sistema, não podemos negar isso. Mas são todos? Não. Daniel foi presidente. E tem casos similares. Então, o trabalhar em si não é pecado. O pecado é o propósito que te leva a trabalhar e o que você faz. Bom, gratos estamos e queremos perguntar ao irmão Cláudio, não é, se tem um ponto a acrescentar sobre essa questão que se foi levantada. Sim, tenho, mas creio que já se foi dito praticamente quase tudo também que eu creio. Mas eu gostaria de mencionar aqui um texto. Esse texto está em Romanos capítulo 13. Eu vou começar do versículo 1 até pelo menos o versículo 4 e depois vou fazer uma referência a uma citação de Ellen White, onde ela fala sobre governantes. O verso 1 diz: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que foram ordenadas, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, essa potestade é o Estado, praticamente, aqui nesse contexto. Por isso que quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois não temer a potestade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. E só para dizer que é uma citação de Ellen White, onde ela fala de que tanto nas cadeiras de governantes ainda existem filhos de Deus. E eu creio ainda, irmãos, que se não existisse filhos de Deus nessas cadeiras altas, né, não sei como é que seria o rumo, né, no mundo atual. E eu concordo, acima de tudo,
que talvez não deve ser o nosso maior objetivo, atingir, como é que eu posso dizer? Claramente, tipo, não, eu vou dizer que eu vou ser, tipo assim, eu, o irmão Cláudio, eu sou formado em contabilidade e auditoria, e vou me definir de que não, eu devo ser futuramente talvez um ministro da economia, tipo, não quero ser ministro da economia, tenho esse sonho de ser ministro da economia, estudando o tempo, sabendo a realidade dos tempos, as evidências proféticas, não, desejo ser ministro da economia, né? Pelo menos eu, como estudante da Bíblia, né, formei-me em contabilidade e auditoria, mas eu não desejo um dia ser um ministro da economia. Mas imaginem que Deus, no seu propósito, na sua soberania, deseje que eu, como irmão Cláudio, que tenho princípios bíblicos elementares na vida, deseja que eu seja ministro da economia de Angola. Se Deus deseja, assim será. Mas, se Deus não deseja, também não vai se evidenciar. Então, eu creio que o princípio de trabalhar no Estado, conforme já foi argumentado aqui, não vejo, pelo menos, alguma base escriturística dizendo de que seja em si pecado. No tempo patriarcal, onde o pai não era tido como professor, não é? Só que, infelizmente, hoje em dia temos um contraste. Assim como o irmão Enoque contou na sua experiência, ele não cresceu como muitos aqui, ou muitos não cresceram tendo pais adventistas ou conhecedores da verdade presente. Ou talvez se são adventistas, não conhecem a verdade presente, ou não foram instruídos de uma maneira direita, assim, na essência da verdadeira educação. Bom, tendo em conta esses fatos, não é? Onde estudar, onde conseguir conhecimentos nos dias de hoje, para que evitamos as falsas filosofias que a falsa educação não nos oferece nos dias de hoje. Irmão Jacinto. Ok. É seguro estudar em uma escola onde a Bíblia não é exaltada? A resposta simples e óbvia e clara. Não. Não é seguro, irmãos. Eu, por exemplo, eu tinha colegas testemunhas de Jeová que às vezes choravam na sala de aula por causa dos insultos ou das filosofias de ensino que os professores apresentavam. Era muita bobagem que os professores falavam, principalmente o meu professor de literatura, não é? Eu fiz língua e literatura de língua inglesa, mas o meu professor de literatura, ele era quase ateu. Ele falava que eu posso vos bombardear com princípios ateus, mas se fora daqui vocês me verem numa igreja, não pensam que eu sou falso ou alguma coisa assim. Escola é escola, igreja é igreja. E o meu professor apresentava princípios relacionadamente à fé cristã, e que quando às vezes você rebatia com a palavra de Deus, ele te humilhava com a ciência dentro da sala de aula. Então, foram momentos não muito bons, não é? Que se viveu lá, estudei mesmo também na faculdade de letra. E tive também aula de filosofia, e aquilo desperta um conhecimento que eu digo que não é um conhecimento adequado da palavra de Deus. Então, onde a palavra de Deus não é exaltada, não é seguro. Não é seguro. Agora, onde devemos estudar? Vimos que Deus estabeleceu uma escola modelo. Aqui não está a haver contradição, irmãos. Os irmãos têm que perceber. Nós estamos a falar, não é seguro, mas não dizemos categoricamente de que a frequência de tais escolas seja o quê? Pecado. Temos que esclarecer algo. Ok, então, onde estudar? Vimos que Deus estabeleceu uma escola padrão. Uma escola padrão no Éden. E essa escola foi desenvolvendo-se com o tempo. E nós temos Madison como modelo de educação para os nossos dias. E nós, por exemplo, temos, atualmente temos a escola do IEG, o IEG Brasil. Nós temos alguns institutos como Light, acho que alguns já ouviram falar, e outras escolas mais de formação que trabalham no assunto da verdadeira educação. Então, aqui em Angola, existem muitos poucos ministérios que trabalham de uma forma árdua e profunda no aspecto da verdadeira educação. Nós temos, por exemplo, o Oásis da Verdadeira Fé, um ministério que foi fundado no Lubango e que agora tem a sua sede no Amba, onde estão a construir lá a sua escola, mas ainda não tem uma estrutura assim solidificada. O irmão Belchor Kalenga, que foi o palestrante do CMV do ano passado, ele recebe número de alunos limitados em sua casa e dá instruções bíblicas, não é?
sai com eles em serviços missionários e depois envia esses alunos para certas regiões do país. Então, o que deveria se fazer mesmo na realidade é estabelecer uma escola da verdadeira educação no modelo de Madison, onde a Bíblia é exaltada como a norma de toda a educação, onde temos o ABC da verdadeira educação à agricultura e onde também a questão do regime alimentar é seguido, a questão da reforma do vestuário e todos os aspectos que nós conhecemos serem ensinados dentro dessa escola. Então, irmãos, ao estarmos aqui, ainda bem que esse trimestre aqui nos batalhando vai se abordar sobre a educação, nós não estamos a trazer todo o fundamento da verdadeira educação. Mas eu espero que em outros programas, não é? Procure-se falar de métodos adequados para estabelecimentos de escolas de formação de obreiros ou escolas da verdadeira educação. Porque mais do que falar da falsa, temos que trabalhar para estabelecer as escolas da verdadeira quê? Educação. Então, nós aqui em Angola temos essa deficiência. As escolas adventistas do sétimo dia não suprem essa necessidade. Eu fui professor de religião, fui professor de Bíblia e dava uma vez por semana, ele recebia matérias longas de história de outras disciplinas durante toda a semana e uma vez por semana, educação religiosa. Aquilo era como se fosse uma gota num copo de água. Então, nós que estamos a estudar, ao invés de debater pecado não é pecado, temos que sentar e procurar métodos de estabelecimentos de escolas da verdadeira educação. Bom, irmão Jacinto tocou num ponto dos nossos externatos adventistas, não é? Eu gosto, e pela manhã o irmão Cláudio fez menção de uma nota muito forte, mas muito forte, que me chamou a minha atenção e a minha paz, sinceramente, irmãos, ficou perturbada. Bom, eu gostaria que o irmão Cláudio lesse a citação e, se puder, não é, fundamentalize mais um pouco sobre essa questão, visto que é mesmo a nossa realidade. E tendo em conta, não é, a citação que está me atrás, não é, que a má compreensão ou a negligência, não é, ou a ignorância no concernente à verdadeira educação, não é, infelizmente não teremos lugar no reino dos céus. E hoje pegamos uma educação, digamos que assim, meio que moderna, e estamos a aplicar nos nossos externatos. Será que é correto pegar nos nossos filhos, colocarmos lá? Qual é a nossa realidade? Por favor. Ok. Quanto ao assunto da verdadeira educação, no contexto da filosofia adventista atual, sabe-se muito bem, irmãos, que Ellen White mesmo enfatizou de que as escolas adventistas seriam bom que não fossem nos centros das cidades. Ela enfatizou muito bem de que seria bom que as escolas adventistas fossem formadas em lugares mais afastados, né, em lugares como um campo em si, né, naqueles lugares mais afastados das cidades, onde os alunos não teriam contato com aquilo que nós chamamos como desvio moral das proporções que nós encontramos nas cidades. Atualmente, nas cidades, irmãos, nós encontramos uma conduta muito vil, uma conduta muito baixa, e ela aconselha que as nossas escolas fossem mesmo assim mais afastadas daqui. Agora, quanto à metodologia de ensino, eu vou terminar com a citação. A metodologia de ensino nas nossas escolas, ela aconselha de que seria bom, ou é bom, o ideal de Deus, é que nenhum professor que não professa a nossa fé, nenhum professor ímpio, um professor que não professa a fé adventista do sétimo dia, seria um legado positivo ensinar a crianças não adventistas do sétimo dia a serem ensinadas por esses professores. Ela desaconselha, claramente é desaconselhado, alguém que não tem a nossa luz, né, emanar a luz para as nossas crianças em si, aos nossos jovens. Então é desaconselhável. O primeiro ponto é que as nossas escolas não seriam centradas no centro da cidade. Esse ponto deve ser estabelecido. Deus deseja, no seu ideal, talvez no real, faça as capacidades que nós temos atualmente, como povo da verdade presente, estamos a procurar estabelecer as escolas daqui, mas a vontade de Deus é que as escolas sejam mesmo lá distantes, sejam mesmo em lugares mais afastados, por causa da inflação moral que nós estamos a ver no mundo. Então, e outra coisa também, os irmãos a formar essas escolas da verdadeira educação, procurem, irmãos, por favor, não só procurar ou contratar professores que têm um intelecto avançado nas coisas seculares da vida. Tipo, o professor é bom em matemática, entende bem
física, entende bem química, entende bem aquilo, e vamos pôr esse professor pela sua intelectualidade, pela sua capacidade, do seu currículo, e para trabalhar nas nossas escolas. Não. Ela aconselha que os nossos professores sejam dotados na palavra de Deus e, acima de tudo, sejam convertidos. Não se pode colocar nossas crianças na mão de alguém que não seja convertido e não tem o dogma da palavra como seu princípio de vida. Devemos colocar em alguém convertido. Aquelas cláusulas que nós encontramos no livro de Timóteo, quando diz que aquele que vai legislar sobre a igreja seja alguém de um marido de uma única mulher, e seja alguém dotado de moralidade. Essas mesmas cláusulas, essas mesmas condições, nós devemos dotar nos professores. Porque você lê o livro Fundamento da Educação Cristã e o livro Educação, ele não enfatiza a comparação de professores e pais. Ele aconselha que as mesmas qualificações que os pais devem ter, os professores identicamente devem ter. Se o pai deve ser moralmente positivo, o professor também deve ser moralmente positivo. O pai deve ter uma fé sólida, o professor identicamente deve ter uma fé sólida. Eu vou ler aqui, irmãos, uma citação que se encontra no livro Educação, e eu vou desejar que os irmãos me acompanhem. Educação no capítulo 5, o tema é a educação de Israel. Diz aqui: o método de educação estabelecido no Éden centralizava-se na família. Adão era o filho de Deus e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. No plano divino de educação, adaptado às condições do homem após a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai, como elo conectivo entre Deus e o homem. Ele é o grande ensinador da humanidade e ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. Isso quer dizer, irmãos, se nós estamos a colocar um professor dentro das nossas escolas que não seja um representante de Cristo, nós estamos a cometer um grande erro e pecado. Okay? Nas nossas escolas, irmãos, nós desmotivamos na formação talvez futura, né, das escolas da verdadeira educação aqui em Angola, talvez os ministérios tenham esse plano. Por favor, não se coloca só que não, aquele conhece isso. Deve ser um representante de Cristo. O Espírito da Profecia está aqui nos aconselhar de que deve ser alguém representante de Cristo. E a citação continua, dizendo assim: ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. A família era a escola e os pais eram os professores. Então, a educação centralizada na família era a que prevalecia nos dias dos patriarcas. Deus provia às escolas assim estabelecidas as mais favoráveis condições para o desenvolvimento do caráter. O foco do professor deve ser o desenvolvimento do caráter dos estudantes. E agora, o que é que acontece? Vou já terminar. Nos nossos dias, é que o foco, conforme já abordado pelo irmão Enoque, é a questão do desenvolvimento do intelecto em questões de ciências seculares. Nós nas escolas, tipo eu, vou dar o meu exemplo, eu fui na escola, aprendi tudo de contabilidade, aprendi tudo de economia, mas aprendi para trabalhar simplesmente aonde? Na sociedade civil, trabalhar na sociedade civil nas empresas, trabalhar no ministério, aprendi para a sociedade civil. Lá nas escolas nós aprendemos. Eu tinha um professor que me dava aula de direito do trabalho, ele dizia assim: olha, o teu Deus nunca vai te dar nenhum trabalho. Se você não se formar, o teu Deus nunca vai te dar nenhum trabalho. E eu creio, irmãos, quando eu entrei na universidade, alguns irmãos adventistas do sétimo dia entraram comigo logo no primeiro ano. Esses irmãos hoje, atualmente, irmãos, são irmãos que nas redes sociais ou no WhatsApp nós contendemos quase todos os dias a respeito de quê? De assuntos ligados à religião. Os irmãos se tornaram panafricanistas, alguns estão a seguir o irmão Ginga Candimba, outros estão a seguir o irmão Isidro Fortunato. Algumas pessoas se tornaram mesmo até ateias, já não querem mais saber de Deus. Através de quê? De instrução de certos professores que não têm Cristo como o seu devido modelo. Então, é desaconselhado, irmão, desaconselhado mesmo a formar a escola de verdadeira educação e colocar professores que verdadeiramente não são convertidos. Porque o primeiro princípio da verdadeira educação não é a formação do caráter. Eu disse bem de manhã. Qual é o primeiro princípio? A conversão. Então, primeiro é a conversão, depois é o desenvolvimento do caráter. Só depois vem o desenvolvimento do intelecto. E nas nossas escolas, o primeiro passo é quê? Desenvolvimento do... Esquecemos a conversão, esquecemos a formação do caráter. Bom, na verdade, queremos fazer a leitura a última pergunta. Desde já, apelar aos irmãos que têm um comentário para se prepararem. Vamos conceder 3 minutos para cada irmão fazer o seu comentário. Mas antes queremos finalizar com essa pergunta. O irmão faz a seguinte questão: estou me formando em português. Será que é mesmo assim? Em português, né? Para ser professor. Sendo a nossa obra
reformatória, é sábio ser professor neste sistema? Bom, acho que essa questão já foi respondida, né? Já foi respondida e queria partir para outra, né? Que talvez não foi respondida. O irmão pergunta-se da seguinte forma: a engenharia genética, ela tem como objetivo modificar o DNA ou selecionar os seres vivos ou alimentos? Se está mesmo assim, se ele é correto, por favor, irmão, depois retifique. Esta ciência não viola os princípios bíblicos, né? A engenharia genética, que tem como base modificar o DNA ou selecionar os seres vivos ou alimentos, não tem como, não viola os princípios bíblicos. O irmão quer saber se essa ciência realmente, à luz da Bíblia, viola os princípios bíblicos, engenharia genética. Na verdade, desconheço essa ciência, né? Ok, eu creio que quando nós estamos a abordar sobre engenharia genética, é um campo mais avançado daquilo que nós conhecemos como biomedicina. É tipo, engenharia genética, ela normalmente tem um campo de estudo. Os irmãos já ouviram falar a respeito de produtos, né, geneticamente modificados. Tipo, nós vamos encontrar os produtos, tipo, nós temos aqui alguns produtos refinados e, além de serem refinados, é posto nelas substâncias que fazem com que a base desses produtos se tornem geneticamente modificados. E, irmãos, sendo sincero, não me lembro da citação de Ellen White, mas não me lembro a página e a fonte, mas uma vez eu estava fazendo uma pesquisa no livro de Ellen White, onde ela estava abordando a respeito de uma profissão. Eu vou fazer um elo de comparação com essa pergunta. Ela estava falando sobre ginecologia. E por mais que no tempo dela, essa profissão não estava assim tão evoluída conforme está no tempo atual, ela desencorajou um homem, vou falar sexo masculino, a fazer a profissão de ginecologista. Ou um homem ser parteiro, né? Conforme, não sei se é a expressão correta. Um homem ser parteiro. Ela desencorajou, né, alguém de sexo masculino a fazer profissões tipicamente de sexo feminino. Então, o que é que acontece às vezes, irmãos? É que esse tipo de profissão, engenharia genética, normalmente, irmãos, você estará num campo onde o teu trabalho será fazer com que haja expansão de muitas enfermidades entre as pessoas. Você vai formar, você é um engenheiro de enfermidades, porque ali você vai tirar toda a substância elementar de um alimento. No caso, você vai tirar fibra, você vai tirar zinco, para você dar alimentos vazios nas pessoas. E esses alimentos vazios, que têm maior concentração de açúcar no corpo, vão fazer com que as pessoas tenham muitas enfermidades a posterior. Então, eu desaconselho, do meu ponto de vista, alguém a fazer esse tipo de formação. Porque uma formação, irmãos, você deve fazer uma formação, deve balançar se essa formação tem elementos positivos ou negativos. E isso realmente vai ferir, vai me levar a pecar ou não? Porque alguém que faz, vamos imaginar, vai pegar Tem pessoas que pegam em frutas, levam em laboratórios, fazem com que tiram praticamente quase tudo de fruta, fazem frutas serem corantes e depois põem certos sumos e tudo mais, tudo geneticamente modificado, e você vai mandar no mercado, é teu trabalho. E eu creio que você vai fazer com que muita gente fique doente pelo teu trabalho. Então, é desencorajado um adventista do sétimo dia, com princípios da verdadeira educação, fazer uma formação assim. Bom, como é desencorajado também um homem fazer curso de ginecologia, né? Estamos assim no tempo de comentários. Desde já, notificar os irmãos que quem desejar fazer o seu comentário, levante por favor a mão no ar, chegue-se cá e daremos-lhe o tempo. Até a